Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu irmão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim pequenos, os que como galgar, e eu levarei do chão. Teu espírito deseja retirar a escama e contemplar-te a visão, e elevarei. Meu espírito deseja retirar a escama Graças a Deus, nós vamos para cá. É só me trabalhar. O nome é sugestivo, né? Nosso lar tem que estar bem chegando. Boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo aconchegado. Ainda bem que está frio, já trouxe se tivesse calor. Vamos iniciar então nosso quinto dia da nossa Semana Espírita. É uma alegria muito grande ver a casa tão cheia, né? Ver vocês prestigiando a nossa Semana Espírita. E para a gente iniciar, nós vamos fazer a prece. Eu convido o Joaquim para fazer a nossa prece inicial aqui na nossa casa. Depois a gente passa para dar continuidade. Vamos harmonizar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração, mentalizando Jesus, para agradecermos a Ele este momento, esta hora abençoada em que aqui nos encontramos. Obrigado, amado Mestre Jesus, por mais essa Semana Espírita, por esta quinta noite, onde o Teu Evangelho será aclarado em nossas consciências. Obrigado, Jesus, por permitir que a espiritualidade superior aqui se fizesse presente em nosso meio. Espíritos abnegados, irmãos trabalhadores que nos antecederam nas tarefas dessa casa, aqui estão a congregar conosco. Também nossos parentes queridos, pessoas que conviveram conosco
aqui se fazem presentes e nos abraçam em um laço de amor. Também, Senhor, não poderíamos deixar de mencionar aos nossos irmãos ainda em processo de reajuste, que aqui vieram buscar o bálsamo, o alívio para as suas dores e suas angústias. Muito obrigado, Senhor, por em cada noite, por cada palestra, onde o Senhor nos concita, nos convida a abandonarmos a nossa zona de conforto e seguirmos os teus passos. Por fim, muitíssimo obrigado, Jesus, pela exortação maior, pelo ensinamento de a quem muito for dado, muito será cobrado. E aqui temos recebido muito, Senhor. E já não podemos, após as maravilhas que aqui ouvimos, as mensagens, as energias que aqui recebemos, permanecemos incorrendo em erro. Já não podemos mais permitir que o orgulho, o egoísmo e a indiferença pesem sobre nossas decisões diante de tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Seja a nossa fortaleza, Jesus. Nos abençoe a cada dia e seja conosco, que a tua paz e o teu amor possam alcançar e tocar a cada um aqui presente. Que assim seja. Nós vamos, antes da gente fazer o convite para a oratória da noite, nós vamos fazer uma homenagem a Chico Xavier e também a palestrante, né? Ela que realizou, ela que passou esse vídeo no congresso. Nós vamos a ideia e trouxemos para cá. Aí se quiser ir para frente, vocês... Eu adorava aquilo. Muito obrigada pela sua. Deixa nós aqui. É a história do Luiz Gonzaga.
Vou falar. Não sei muito delongas, né? Vamos passar com a palavra, a palestrante da noite, Célia Diniz. E ela mesma vai contar a história do Luiz Gonzaga para nós, explicar para nós, esclarecer para nós. Eu fiquei emocionada com essa homenagem e agradeço realmente do fundo do meu coração. Eu quero agradecer muito mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Eu quero agradecer o carinhoso convite que recebi antes. Quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que me sinto muito pequena diante da expectativa que vocês têm quanto a essa noite. Eu espero poder corresponder, pelo menos um pouquinho que seja, do que vocês esperam de mim hoje. De qualquer forma, sei que me perdoarão a insignificância, porque somos irmãos e estamos todos juntos nessa mesma caminhada. Sei que eu já me sinto perdoada antes de começar. O nosso tema de hoje é perdoai para que Deus vos perdoe. É um assunto muito fácil de falar. Muito fácil. Jesus subiu a montanha e cantou as bem-aventuranças. E entre essas bem-aventuranças, eis que ele diz que seríamos felizes se fôssemos misericordiosos. E que nós só receberíamos a misericórdia se nós, por nossa vez, fôssemos misericordiosos. Deus é misericordioso. Todas as religiões dizem isso. Todas as religiões falam de um Deus misericordioso. O judaísmo, o cristianismo, o catolicismo fala de um Deus misericordioso. Para nós, da doutrina espírita, Deus não é misericordioso. Ele é a própria misericórdia. Deus não é justo. Ele é a própria justiça. Deus não é amoroso. Ele é o próprio amor. Nós não sabemos, na verdade, o que seja Deus, mas nós sabemos esses atributos. Deus não é belo, ele é a própria beleza. Então Deus é misericordioso. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, nos diz que a misericórdia de Deus para conosco é tão grande, é tamanha, que ela transcende a nossa capacidade de compreendê-la, de medi-la, de senti-la. E Chico Xavier nos asseverava sempre que sobre nós o que está funcionando nas nossas vidas não é a justiça, é a misericórdia. Porque se fosse a justiça, nós não daríamos conta. Isso Chico dizia em relação a todos nós. O que está funcionando para nós, nós vivemos dizendo que estamos em resgate, vivemos aprendendo que a cada um segundo as suas obras, vivemos ouvindo que vamos colher necessariamente tudo que houvermos plantado. E se o nosso plantio tivesse sido maravilhoso, nós não precisávamos de estar mais aqui neste planeta de provas e expiações. E se aqui estamos ainda para reajustes, para resgates, é porque o nosso plantio não foi lá tão glamuroso assim. E mesmo diante dos sofrimentos que nós encontramos nesta existência, tenhamos a certeza, não está sendo feita
toda a justiça. Por quê? Porque se nós estivéssemos vivendo hoje sob a lei da justiça, nós não estaríamos de pé, sucumbidos diante das nossas próprias faltas. Não tenhamos dúvida, se não fosse a graça divina nos concedendo a misericórdia, nós estaríamos desalentados, destruídos pelas nossas próprias atitudes. Não tenhamos dúvidas. Quantos de nós estamos aqui hoje, ainda conseguindo andar, sorrir, cantar, vibrar, amar, aprender? Quantos de nós estamos aqui porque os nossos débitos passados estão congelados? Ninguém está cobrando a nossa conta toda. A misericórdia divina tem funcionado em nossas vidas, é desse jeito, nos dando um prazo muito maior para que nós resgatemos os nossos débitos. E esse prazo maior é para que, primeiro, a gente pague em pequenas parcelas. E segundo, para que a gente aprenda a amar e possamos fazer o bem, porque o bem queima o nosso karma. Então a grande misericórdia divina funciona em nosso favor, porque o prazo sendo grande para a gente pagar, nós podemos ter ações no bem, e essas ações no bem apagam o mal que nós poderíamos encontrar em nossas existências. Temos muita curiosidade do que fomos no passado. O que eu fiz no passado para merecer sofrer isso ou aquilo? Temos muita curiosidade. Mas, se uma lei perversa puxasse a nossa folha corrida das 500 últimas encarnações, 500 últimas, porque nós todos aqui já tivemos mais de 1000 encarnações, no mínimo. Mas se um juiz perverso puxasse a nossa folha e nos mostrasse o que já fomos capazes de fazer de mal, de cruel, se nós tivéssemos o conhecimento dessa nossa ficha kármica, nós veríamos que nós temos dívidas impagáveis. Haja tempo se nos fosse cobrado tudo, mas Deus é Pai e permite que a gente vá ensaiando os nossos passos na direção do bem, na direção da luz. E todas as vezes, meus queridos, que a gente aproveita uma casa abençoada como esta, que nos ensina o Evangelho de Jesus toda semana, e a gente vai deixando aquele Evangelho ir entrando devagarinho nos nossos corações e nos melhorando devagarinho também, porque a natureza não dá saltos. A gente vai se colocando maleável nas mãos do Criador. E quando a gente se coloca maleável na mão de Deus, os mecanismos das leis divinas que regem as nossas existências nos oferecem oportunidades de trabalho, oportunidades maravilhosas. É uma tarefa aqui, é outra ali, e a vida sempre nos oferece oportunidade de trabalho.
De forma que às vezes a gente veio com a programação de perder um braço. Determinada época da sua vida, você vai ter um acidente, vai perder um braço. Mas você está indo, você já despertou, já começou a caminhar, já vislumbra a luz ali, você já sabe o que você quer, você já sabe o que Jesus quer de você, e aí você perde só um dedinho. Aí você perde só um dedinho. A minha mãe escolheu a lepra, e há muitos aqui já sabem essa história. A minha mãe escolheu uma lepra nessa existência. E quando ela estava programando a existência, ela escolheu uma lepra. Em 1954, a gente morava na Fazenda Modelo, que é um órgão do Ministério de Agricultura, onde trabalhava o Chico Xavier como secretário e trabalhava o meu pai como mestre de obras. E nós morávamos nesta fazenda. Quem conheceu a fazenda aqui? Você já esteve lá? Quem mais? Que tiquinho de gente! Lá é lindo, lá é lindo. Muito. 600 hectares de alamedas de bambu, de alamedas de figos, e o Espaço Cultural Chico Xavier, que eu deveria ter trazido um DVD para esta casa, mas eu vou mandar, viu, Luísa? Pelo meu conterrâneo lá. Vou mandar um DVD para vocês conhecerem a fazenda. Até chegar o congresso do ano que vem, que eu espero todo mundo lá, se Deus quiser. Então a gente morava na Fazenda Modelo. E uma bela tarde, de 15 de novembro, era dia de votação. E a minha mãe tomou uma cibalena. Vocês lembram desse comprimido? São antigos igual eu mesmo, né? Ela tomou uma cibalena e intoxicou-se de uma forma que o corpo parecia que ia se abrir em feridas. E o Chico passava lá em casa e aplicava passes na minha mãe depois do serviço, ele passava lá. Com alguns dias, aqueles eczemas todos já tinham saído, mas ficou uma mancha vermelho arroxeada na testa da minha mãe. E ela perguntou: Chico, essa mancha não vai sair? Ele falou: não, Lia, essa mancha nunca mais vai sair. Para todas as vezes que você se olhar no espelho, você lembrar que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Então, num entendimento claro de que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, né? Então ela veio ter uma intoxicação passageira e ficou lá a marca, para ela não esquecer. Bom, bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas para que nós possamos merecer esta misericórdia, que nós nem sabemos, mas que já está permeando as nossas vidas, para que a gente mereça essa misericórdia, para que a gente faça jus a esta misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos também. E o que significa misericórdia? No sentido etimológico, semântico, na origem da palavra misericórdia, nós temos miseratio e cordis. Em latim, miseratio significa compaixão. E cordis significa o quê? Coração. Misericórdia, coração compassivo. Então, quem tem coragem de se compadecer do outro. E falar de coração compadecido é falar de bondade, é falar de perdão, é falar de doçura, é falar de indulgência. Então, há uma condição para que sejamos perdoados. Nós podemos ser perdoados quantas vezes se fizerem necessários contra nós, à medida que a gente também perdoar. Eu trago de Chico Xavier uma história sobre perdão das ofensas. Ele dizia, eu ia sempre a Uberaba com a minha mãe, ela sentia muita saudade dele, ele falava assim: Célia, guardei uma história para te contar.
E isso é verdade, eu não estou inventando isso não, tá, gente? Eu jamais inventaria coisas e colocaria palavras na boca do Chico, porque eu respeito demais tudo o que aconteceu, tudo que eu vivi ao lado dele. Quando eu fui escrever esse livro, relatando todas as minhas experiências, tudo que eu havia aprendido, eu pedi a Deus diariamente que não me deixasse acrescentar uma vírgula aos acontecimentos, para não ficar fazendo o que eu tenho até visto acontecer por aí. Mas então ele falava: Célia, guardei uma história para te contar, para eu escutar a sua risada. Eu tinha uma risada muito mais escandalosa do que a de hoje. Para eu escutar a sua risada. Porque as pessoas só chegam perto de mim chorando, não sei porquê. Eu guardei para... Ele não sabia porquê. As pessoas se emocionavam de uma forma que choravam de emoção. Chegar perto do Chico Xavier e entrar naquela aura era igual tomar um banho de amor e de luz. Então as pessoas se emocionavam e choravam, né? Então ele falava: guardei uma história para te contar. E a história era assim: a mulher chegou, uma senhora chegou e disse: Chico, vou me separar do meu marido. O Evangelho de Jesus nos manda perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso dá 490 vezes. Eu estou casada há 20 anos. E pelo menos uma vez por semana eu tive que perdoar meu marido alguma coisa que ele fez. Fiz as contas. Isso dá 960 vezes que eu perdoei. Muito mais do que as 490 que Jesus mandou perdoar. Então, Chico, eu já cumpri muito mais do que o meu dever cristão. Vou me separar dele. E Chico, olhando aquela história, e cada caso é um caso, e percebendo que aquela senhora precisava continuar junto ainda com ele, naquele casamento por mais algum tempo, que é quando o motivo acaba, o casamento dissolve naturalmente. Se os laços são rompidos de antes, eles se quebram violentamente e deixa alguém machucado na história. Os casamentos duram enquanto durarem os motivos para as pessoas ficarem casadas. Quando acaba o motivo, o casamento acaba tranquilamente. Não era o problema. Chico não deu a resposta que eu vou contar que ele deu. Não foi porque não podia separar de jeito nenhum, absolutamente. Mas naquele caso em questão, ele percebe que aquela mulher não podia ainda. E ele fala assim, Chico pensa: e agora, Emmanuel? Olha a conta que ela fez. Tem razão, o que é que eu falo? E a resposta vem, Emmanuel sopra. A mulher diz: vou me separar, né? E a resposta vem: ainda não, minha filha. O Evangelho manda perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro. Você perdoou só uma vez cada erro. Então, você ainda está devendo muito perdão a ele. Pode continuar lá. Então, eu trago os exemplos de Chico porque ele é o coração mais compadecido que eu conheci. Era capaz de perdoar qualquer coisa, mas tem uma particularidade do perdão. Daqui a pouco eu falo desse perdão. Porque o Chico foi uma pessoa tão extraordinária que se ele não tivesse seguido a sua vida na rígida disciplina que ele se impôs, se ele não tivesse seguido a sua vida tentando, esforçando ao máximo para servir a Deus dentro do modelo de Jesus Cristo e vivenciar o Evangelho em toda a sua essência, a obra dele não teria sido tão maravilhosa. A mediunidade teria morrido no meio daquela teoria. Então o Chico continua ainda como luz nos nossos caminhos.
ele continua sendo o farol que iluminou o caminho até Jesus. E que eu peço a Ele que nos abençoe neste momento e abençoe a todos vocês nessa linda semana. E eu quero contar então uma história sobre perdoar. Nós participávamos de um projeto no Nordeste, nas capitais do Nordeste, onde a gente levava pequenos objetos de Chico Xavier, fazia uma exposição no maior shopping da cidade, da grande capital, e fazíamos palestra. Esse projeto era financiado pela mesma pessoa que fez o filme Bezerra de Menezes, pela mesma pessoa que fez As Mães de Chico Xavier, pela mesma pessoa que está pagando agora para fazer o filme do Divaldo, que é uma pessoa que se tornou senador da República, sem ser político, que é o Eduardo Girão, que fez um dia destinado a Kardec no Senado Federal. Vocês viram isso? No dia 13 de maio, fomos lá no Senado falar sobre Kardec. E se vocês não viram, vale a pena bater no YouTube e assistirem a fala deste senador. Como é que enche a gente de esperança nos políticos modernos. E ele diz que dos 81 senadores, existem 15 do bem, mas do bem mesmo. Então a gente tem uma esperança muito grande nesse pessoal. E ele então patrocinava essas semanas. Ele, numa dessas semanas, eu encontro estou lá na exposição, era uma feira de livros, depois teria uma palestra lá no salão do shopping, depois e tal, chega um coronel. É uma cidade do Nordeste, me permitam não dizer o nome, mas é uma cidade onde o pessoal era muito truculento e matava-se. Foi naquela época que mataram o PC Farias, alguém aí lembra daquilo, daquela violência? Pois é, eu estou lá, o evento tinha grande repercussão na mídia, porque o Eduardo Girão promovia, pagava os repórteres para ir lá ver, falar sobre Chico Xavier, era impressionante. Chegou um coronel na exposição, falou assim comigo: eu vim aqui para perguntar à senhora se eu devo mandar matar o cabra que matou minha filha. Eu estive na sua cidade, em Pedro Leopoldo. Eu sou formada em veterinária e nos tempos da faculdade eu fui levado para conhecer os projetos desenvolvidos na Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhava. Eu conheci o Chico Xavier, o coronel dizia, e aprendi a admirá-lo. Ele é um santo. Então, eu vim aqui, já que a senhora está aí falando de Chico, está dizendo aí que conheceu o Chico, então eu vim cá saber o que a senhora me responde. Devo mandar matar o cara que matou minha filha? Eu pensei, meu Deus, que responsabilidade. Foi a minha oração naquele momento. Isso tem mais de 10 anos. Então, nós estávamos numa feira de livros e eu disse a ele: vamos ver aqui, meu amigo, uma resposta para você. Vamos ver a resposta aqui no Evangelho. Quando eu peguei o Evangelho, ele: já li, já me deram, eu continuo com vontade de matar o cara. Então, vamos ver alguma coisa aqui, nesse livro, no Livro dos Espíritos, para ver se a gente entende um pouquinho sobre as leis que regem as nossas vidas, para ver se o senhor mesmo encontra a sua resposta. Também já li esse, não adiantou nada. Eu pensei, se Kardec não adiantou, eu que vou adiantar. Aí eu falei com ele: como que sua filha morreu? Ele disse: um acidente. O irresponsável bebeu numa festa de formatura, 5 no carro. Ninguém teve um arranhão, só a minha filha que morreu. Aí estava na cara que então eu podia começar a dizer para ele o que vocês imaginam que eu teria dito, não é? Peraí, o rapaz só matou sua filha?
nem ele, nem mais ninguém. Quem sabe então o motivo não era ali. E fui tentando ponderar com ele sobre o perdão, sobre a força das coisas, sobre o escândalo que tem que vir ao mundo, mas é daquele que for o portador. E fui falando dos acidentes, Cadê aquela senhora que compreendeu quando a filha se acidentou? Ela pega a teoria espírita e compreende, né, do acidente, que não foi por acaso. E eu tentava explicar para esse homem as leis da vida e nada. Eu pensei, daqui a pouco ele me coloca na lista dele. Aí eu olhei para ele era gordo, um pouco gordo, meio avermelhado, na faixa de uns 70 anos. Eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, você tem pressão alta? Eu já estava apelando, né? Você tem pressão alta? Ele falou, tenho. Eu tenho pressão alta. Eu falei, pois é. Seu coração não vai aguentar por muito tempo o ódio que você carrega. Aí dentro. Com o assassinato, a coisa vai complicar muito para você, porque se até agora o desejo de vingança te moveu, depois que você vingar, virá um vazio e você vai se sentir tão pior, porque você vai ver que a vingança te fez um assassino e não trouxe a sua filha de volta. Você vai ver que a saudade vai continuar doendo. E eu, meu amigo, sinceramente, não sei como que Deus cuida da saúde dos assassinos. Se Ele cuida da saúde dos assassinos, igual Ele cuida da saúde de um pai que está sofrendo tanto pela morte de uma filha. Eu não sei. E Chico, um dia, me ensinou uma coisa que talvez pode te ser útil. Chico disse que guardar mágoa é guardar dentro de nós o lixo que nos atiraram. Isso intoxica, isso adoece. Então, meu amigo, vá para casa, faça a sua oração e pense se vale a pena você continuar guardando esse ódio dentro do seu coração. E disse a ele uma coisa que eu acho muito estranho dizer, mas eu disse, que nós devemos perdoar o outro, não é porque o outro merece o nosso perdão, não. Nós devemos perdoar o outro porque nós merecemos não viver com o lixo do ódio, da mágoa, da revolta dentro de nós. Nós merecemos viver com o coração limpo. Esse homem agradeceu e saiu. E quando ele saiu, eu pensei, ufa. E vaidosamente eu pensei, salvei 3 vidas. A do motorista, a dele, da pressão, e a minha. Eu pensei, salvei 3 vidas aqui hoje. Aí ele deu 4 passos, parou, virou para trás, tirou o chapéu Panamá, falou comigo assim, senhora, tem certeza que eu não devo mandar matar o carro? E eu percebi que perdão não é coisa para amador. Que perdão é algo que tem que vir de dentro para fora. Não adianta a gente receitar o perdão. Não adianta. Mas a gente pode contaminar os outros, como Cristo contagiou todo mundo perdoando os seus algozes. E este exemplo pode ir caindo aos poucos no coração das pessoas. No dia seguinte, este homem volta trazendo a esposa e um filhinho, o netinho. A filha dele tinha deixado um netinho. E isso é uma bênção de recomeço
de todo tamanho nas nossas vidas. Então ele chegou com aquele netinho e a mulher dele me disse, ele fez questão que eu viesse conhecer a senhora. Esta noite, depois de 1 ano e 7 meses, foi a primeira noite que ele não revirou tanto na cama. Foi a primeira noite que ele não roncou tanto. Foi a primeira noite que ele não acordou e andou pela casa toda. Essa foi a primeira noite que ele dormiu, depois que a nossa filha se foi. Então, meus queridos, eu fiquei imaginando o poder de uma... Oh, vocês não vão importar não, né? Posso ficar sem ela? É uma frase do Chico, uma frase, a despeito da insignificância de quem falou essa frase, uma frase modificou essa vida. Atingiu aquele coração equivocado, achando que a morte seria a solução. E agora eu falo o que eu ia dizer antes sobre perdão. Alguém disse que perdoar, no sentido de não sentir mágoa, é coisa de espírito atrasado. Perdoar é coisa de espírito atrasado. Porque o espírito adiantado não se magoa, não se ofende e não precisa perdoar. Deus perdoa? Uma mãe, um pai, se ofende quando o filhinho está aprendendo a caminhar e ele cai. A mãe se ofende, fica brava e precisa de perdoar a ignorância daquele menino que não sabe caminhar sem cair? Não. A mãe olha e fala, o mãe já está começando a caminhar. Ele está caindo, tropeçando, cambaleando, mas já está começando a caminhar. Isso é o amor da mãe, o amor de um pai. Seria o amor de Deus mais chinfrim, mais meia boca do que esse? Então nós, quando nós caímos, Deus olha e fala, está caminhando. Deus não se ofende com os nossos equívocos, não. Então, nesse sentido de guardar ressentimento, ficar com raiva da gente, ficar magoado com a gente não tem o dom de magoar Deus, não. Deus é imutável. Ele não muda. De triste para feliz, não muda. De triste para feliz. Então, eu quero contar um caso do Chico. Esse caso aconteceu com o Chico. Também sobre perdão. Porque, meus queridos, eu preparei com muito carinho o que eu trouxe aqui hoje para vocês. Mas eu não quero ficar falando de teoria, de teorias. Eu quero refletir com vocês como eu aprendi a doutrina, vendo as coisas acontecerem, vendo os exemplos. A teoria também é importante, né? Sem a teoria a gente não consegue alicerçar os casos. Então vamos recordar um caso do Chico. Há muitos anos. Ele e as irmãs eram ainda bem jovens. E ele estava começando nas tarefas da mediunidade. E ele tinha um cão. Ele sempre gostou muito de animais. Ele tinha um cão grande, preto, grande assim, chamava Lorde. E o amor que ele tinha pelo cão é porque o cão era dele e do irmão dele. E o irmão dele havia morrido. E ele tinha ficado com o cão e ele via naquela obrigação de cuidar daquele cachorro para honrar o amor que o irmão dele tinha por aquele cachorro. E um dia, o Lorde já estava um pouco velho e adoeceu. O Lorde adoeceu e tinha que tomar remédio. E o Chico trabalhava o dia inteiro na fazenda modelo, depois ele ia para o Luiz Gonzaga, psicografava, atendia até de madrugada. Quando ele chegava em casa de madrugada, ele ia onde estava o cachorro para pôr leite com colher na boca do cachorro para alimentá-lo e ia para dar remédio.
E aí uma das irmãs dele ficava olhando aquilo e ficou com pena do Chico de ter que chegar tão cansado e ainda ir cuidar do cachorro. E com pena do cachorro, tão magro, tão doente, ela resolveu ajudar. Matou o cachorro. Deu veneno para o cachorro. Hoje, a medicina veterinária evoluiu muito. Mas naquela época era muito tacanho. O animal era sacrificado porque não tinha medicamento. Então era natural mandar sacrificar um animal doente. E a irmã, então, sacrifica o cão Lorde, pensando que assim ela estava ajudando o Chico, porque ela imaginava que cuidar do cachorro era alguma coisa que causava um sofrimento muito grande para o Chico. Só que é porque ela não sabia que quem ama, cuida. E que este cuidado, ele pode gerar cansaço, ele pode gerar desgaste, mas sofrimento não. Haja vista quando a gente vai cuidar de um parente que está doente, que a gente ama. E o parente está exigindo a nossa presença em hospital, a nossa presença ao lado da cama, durante a noite, e você vai ficando esgotado fisicamente, mas você não sofre com aquela cruz, porque você está fazendo por amor. Então ela não imaginava que o Chico não estava sofrendo, ele estava se desgastando, mas não sofrendo. E embora as intenções da irmã do Chico tenham sido boas, ele ficou triste e ficou magoado com ela. A mágoa existe. É natural que a gente se magoe. O que distingue nós outros de uma alma como a do Chico é o tempo que essa mágoa atura. Porque André Luiz ensina no livro Os Missionários da Luz: a ave de rapina pode sobrevoar a sua cabeça. É natural que a ave de rapina sobrevoe a sua cabeça. Ela não pode fazer ninho. Em outras palavras, é natural você se sentir magoado. O que não pode acontecer é você ficar magoado pro resto da vida. Ficar magoado 10 meses. Ficar magoado um tempão. Então, o Chico estava magoado. Naquela semana, Emmanuel se aproxima dele e fala assim: Chico, olha isso, gente, olha essa história. Eu faço questão de trazer uma cola para eu não mudar nenhuma vírgula na história. Chico, Emmanuel disse: Chico, há uma nuvem negra se formando em torno do seu coração. E é essa questão que você alimenta com a sua irmã. Essa questão entre você e sua irmã deixou de ser uma questão privada no momento em que passou a perturbar a sua atividade mediúnica. Aqui eu faço um parênteses. Quantas vezes nós vamos para a casa espírita precisando da intuição do alto, nas reuniões mediúnicas, precisando do trabalho, do contato com a espiritualidade superior que nos assiste, e a gente vai para a mediúnica com o coração magoado. Coração magoado. E aí isso atrapalha. É o que aconteceu com o Brasil recentemente, depois de tanta corrupção, da queda do governo, depois daquele tanto de dor que a gente viu acontecer. Não estou fazendo politicagem, estou comentando que nós brasileiros passamos por momentos terríveis. Criou-se uma nuvem negra sobre o Brasil e a espiritualidade não conseguia atravessar aquela nuvem negra formada pela nossa raiva,
pela nossa rebeldia, pela nossa falta de um coração compassivo, de olhar aquelas pessoas que vilipendiaram o país e olhar com misericórdia, com perdão, com compreensão. Aquela nuvem que a gente criou em cima daquele pessoal e em cima de nós impedia a espiritualidade de vir nos amparar, nos fortalecer, nos ajudar. Então, voltando à questão, Chico, essa nuvem negra que você formou em torno do seu coração, olha o que a mágoa faz, forma uma nuvem negra lá dentro, em torno do coração, deixou de ser uma questão sua e da sua irmã, porque está atrapalhando a sua atividade mediúnica. E Emmanuel diz, estamos encontrando imensa dificuldade em aproximar de você em função de sua mágoa. Perceberam o que nós estamos fazendo com o nosso anjo de guarda? Afastando ele de nós, se nós deixarmos as mágoas mais legítimas tomarem conta de nós, a ponto de formar uma nuvem negra de tristeza em volta do nosso coração. E é de tristeza não da forma menos do que de raiva, de revolta. E Chico então fala para ele, o que eu devo fazer, Emmanuel? Estou sentindo, estou magoado. O que eu devo fazer com essa mágoa? Aí Emmanuel fala, descubra alguma coisa que a sua irmã gostaria muito de ter e apresentei. Como um bom mineiro, ele fala, uai, ela que me magoa, eu que tenho que dar o presente. Emmanuel diz, a receita não é minha, é de Jesus. E Chico então começa a pensar que a irmã costurava para fora e era naquela máquina manual. E ela tinha loucura para ter uma máquina Singer. E ele compra a máquina Singer de 10 prestações. Quando ele entregou o presente para a irmã dele, ela ficou numa alegria tão grande que o reconhecimento dela foram tão grandes que do coração dela saiu uma intensa luz que foi de encontro ao peito do Chico e dissipou a nuvem negra que acabaria por adoecê-lo. Sensacional essa história, não é? Sensacional este exemplo. É a cura pelo perdão. Porque nós precisamos de enxergar o perdão não é como algo que eu tenho que dar, não é como algo que eu devo dar, como algo que é pecado se eu não der. Nós temos que enxergar o perdão como um remédio para a nossa saúde. Um remédio, o perdão é alguma coisa, então, que dissipa a luz, as vibrações, os miasmas negros das nossas emoções complicadas. Convenci? A mim, eu me sinto totalmente convencida que a gente tem que perdoar o outro, nem que seja por malandragem. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a ser egoísta, pensar na gente, porque quando a gente perdoa, independente do que a pessoa fez, o benefício é nosso. O benefício é nosso. E quantas vezes a gente pensa que perdoou, isso é complicado demais. Um cara, desculpem a vulgaridade, um jovem senhor, melhorou? Um jovem senhor se apaixonou pela secretária. Tinha lá as crianças com 7, 8 e 6 anos. Um casamento de uns 10 anos, mais ou menos.
E ele apaixonou pela secretária, fez uma carta, pedindo à esposa perdão. Me perdoe, mas eu me apaixonei por alguém e eu estou indo embora. Eu estou indo embora com esse alguém, você me perdoa, não é nada por você, você é uma mãe excelente, você é isso, você é aquilo, me perdoe. E foi embora. Ela pegou a carta e levou para a sogra. Reuniu os cunhados. Olha aqui o que ele fez comigo. E eu quero que vocês vão chamá-lo para ele voltar. Não casei para ser separada. Ela tinha preconceito de ser uma mulher largada pelo marido. Ela tinha aquele preconceito fortíssimo. E essa história tem mais de 30 anos. Era pior ainda. Uma pessoa preconceituosa. E aí, esses irmãos procuraram o jovem senhor. Como é que você faz uma besteira dessa? Pelo amor de Deus. E ele tinha viajado com a secretária e voltou já tão um pouquinho desapaixonado. E pede perdão à esposa, de novo, e fala, vou voltar para casa, foi um erro, foi uma loucura, eu devia estar louco, eu devia estar obsidiado, me perdoa, pode entrar. Esse cara, esse jovem senhor, comeu o pão que o diabo amassou por 30 anos, porque na verdade ela não perdoou, ela só não quis ser separada, ela só não quis dar a ele a liberdade de ser feliz, ela só e crucificou esse cidadão. Ele pagou os pecados todinhos, porque a partir daí a vida dele foi uma loucura. Ficou claro, ele tinha ferido ela de morte, ele feriu o coração dela de morte, o seu orgulho, o seu amor próprio, sua vaidade, tudo. Ele destruiu os sonhos dela, ele destruiu a imagem que ela fazia de si mesma. Ele cometeu um delito, porque quando você fere alguém, você está plantando espinhos no seu caminho. E ele feriu de morte essa esposa. Ainda bem que ela cobrou para ele não partir dessa vida levando a conta toda inteira, porque ia ser pior. Ainda bem. Então, muitas das vezes, meus queridos, a gente pensa que perdoou. A gente pensa que perdoou. Um amigo da casa espírita nos aborrece e chegou fulano. Foi mal, tá? Você me desculpa. Não, nem precisa falar nisso. Não, nem precisa. Mas também não precisa contar comigo por mais nada. Nem precisa. Mas também quando você vier, você vai ter o seu. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar. Eu conversava no final de semana que passou, eu fui a Florianópolis para um ciclo lá de palestras. E se aproximou de mim um senhor muito distinto e me dizendo que a filha dele havia se suicidado e que mandaram que ele lesse meu livro. E ele então sai de Curitiba para ir em Florianópolis só para me falar uma coisa que tinha acontecido. Ele vai numa casa espírita buscando consolo. A pessoa diz a ele, compra o livro Vencendo a Dor da Morte, leia, quem sabe te ajuda. Esse homem volta para Curitiba, entra numa livraria, compra o livro fechado, com o papelzinho que vem da fábrica, da editora, aquele papelzinho transparente, fechado com a máquina. E quando ele está lendo o livro, chega numa determinada página, estava grifada a lápis, o parágrafo, e uma seta. Quando ele lê aquilo, eu dizia que o Chico Xavier falava que suicida não é só aquela pessoa que perpetra um ato contra si,
que nós somos capazes de praticar vários suicídiozinhos durante a nossa existência. Da má alimentação, da vida sedentária, da mágoa que você guarda, da tristeza que você não reage. A tristeza, ela destrói as defesas do organismo e você adoece e morre de uma doença qualquer aí. E você morreu de tristeza. Então você se mata de tristeza. Então lá falava desses pequenos suicídios, da mágoa, da necessidade de perdoar. E ele então fica pensando que a filha dele havia se matado, e isso era muito triste, mas que ele também estava se matando num suicídio lento e indireto. Então ele me assegurava, com toda certeza, que o meu livro só tinha estado nas mãos dele e nenhuma outra. Eu acho que teve em alguma mão. Eu acho que alguém leu, embalou, sei lá, alguma coisa aconteceu. E ele falou que ele leu diversas vezes e foi compreendendo que a mágoa, o ressentimento, pensamentos negativos são formas de suicídios à prestação. Então ele entendeu que ele precisava de trabalhar o perdão. E ele então vai a Camboriú com firme propósito de se reconciliar com dois cunhados. Um homem e a mulher, um casal. E ele não sabia se ia dar certo ele ir viajar e chegar lá e pedir perdão àqueles cunhados. Ele não me disse o que foi que tinha acontecido. E ele fala que mesmo sem ter certeza, ele vai lá. E deu tudo certo, o casal perdoou ele. O que eu estou contando essa história foi para dizer que ele termina o relato dele dizendo assim, que ele saiu de Curitiba, como é que ele saiu de Camboriú. Ele falou, foi lindo, foi lindo. Eu me senti imediatamente aliviado com o perdão. Eu me senti muito contente por encerrar algo tão tóxico. Achei tão interessante aquele homem, que não era espírita ainda, dizer, foi lindo, eu me senti leve, aliviado e contente, porque eu encerrava uma história tão tóxica. Ele definiu direitinho, não definiu? Porque o lixo intoxica. O lixo que a gente guarda da mágoa intoxica. Então, meus queridos, para que nós possamos perdoar de fato as pessoas que nos magoaram, para merecermos e continuar merecendo cada vez mais a misericórdia divina em nossas vidas, nós precisamos de continuar o que temos feito. Ir para a casa espírita, ouvir o Evangelho de Jesus, compreender este capítulo que nós estamos trabalhando aqui, sobre bem-aventurados que são misericordiosos. Eu esqueci qual capítulo que é esse do Evangelho. Mas no item 16, fala que a misericórdia, ela, para existir, a gente tem que ter muita indulgência. E a gente tem que entender o que é indulgência. Senão, como é que você vai sentir indulgência se você não sabe o que é indulgência? O que é indulgência? Aí, essa doutrina é tão interessante que nos ensina português para a gente entender o que é indulgência. Quando a gente repara o defeito do outro, quando a gente repara o erro do outro, a gente não está sendo indulgente. Quando a gente vê uma pessoa cometendo qualquer deslize e a gente logo veste a toga de juiz, veste a toga de promotor
e julga com a maior severidade do mundo as faltas alheias, a gente não está sendo indulgente. Então, o que Jesus nos pede é que a gente observe os nossos erros. E o vigiar e orar é muito por essa questão. Não adianta eu rezar o dia inteirinho se eu não estou vigiando as minhas emoções, vigiando os meus sentimentos, vigiando como é que eu me sinto em relação às pessoas. Vigiai e orai. A gente tem que vigiar a gente e orar pelos outros. Nós estamos fazendo o contrário, orando pela gente e vigiando os outros. E julgando os outros, e condenando os outros. Então nós temos que agir com esse sentimento. Porque se eu sou capaz de olhar um erro de alguém e achar que aquele erro é absurdo, é sinal que eu tenho um senso bem desenvolvido. É sinal que eu já recebi bastante lição do que seja certo e errado. É sinal que então a vida pode me pedir este comportamento. E aí então eu vou ser julgado de acordo com a maneira que eu julgar o outro. Porque se eu sou rigorosa ao extremo com o outro, é sinal que eu sei bem o que está certo e o que está errado. Se fosseis cegos, não terias pecado. Já que vês, então agora vamos arcar com a responsabilidade. Indulgência é um termo usado pelos romanos que significa quitação, atenuação, absolvição, indulto. Indulto. Quando indulto é assim, você tinha que pagar um tributo, um imposto muito alto. E aí então o juiz vinha e te dava um indulto, quer dizer, te dava um desconto grande. E é isso que Deus, que Jesus pede de nós. Pede que a gente use essa indulgência. Por quê? Por que a gente tem que usar de indulgência? José, o Espírito protetor que ditou esta página no Evangelho, nos fala o seguinte: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Quer dizer, você não ser um chato de gaiola, você deve ter a indulgência. Eu vou terminar então repetindo esta frase: sede indulgentes, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Muitíssimo obrigada a todos vocês e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Bom, gente, as expectativas não foram em vão, né? Ela falou disso. A casa está cheia, eu agradeço a presença de todos. Eu quero destacar aqui a presença de pessoas de Dom Silvério, de João Molevade, de Nova Era, Prato, Belo Horizonte, Raul Soares. Raul Soares. Tem mais? De Alvinópolis. Nossa Pedro Leopoldo. Ao longo da semana a gente está andando, seguindo os passos do Cristo, né? Infelizmente essa semana já está acabando, mas ainda, como disse Ana Paula no primeiro dia, o melhor vinho, as bodas de Caná, foi servido no final, né? Então nós chegamos no final, estamos chegando no final hoje, amanhã, ainda temos vinho a ser servido. E do bom vinho, espero contar com a presença de todos. Peço desculpas, né?
porque a expectativa foi muito grande, mas a nossa estrutura física não cabia tanta gente como a gente esperava, né? Mas deu para acomodar todo mundo direitinho, né? Desculpa aqueles que ficaram em pé, mas ainda assim são personagens da nossa casa que estão sempre conosco e compreendem a situação, né? Valeu a pena, com certeza valeu a pena. A história de Luiz Gonzaga. Vai por mim. Vocês têm mais 2 horas, hein? Não, O nome, né? Luiz Gonzaga foi um jovem da corte espanhola e italiana, porque a Espanha dominava o mundo, né? E a Itália ficava subjúdice ali da Espanha. Então, Luiz Gonzaga era um jovem que ele abre mão do direito de progenitura, porque o seu pai era general tanto do exército italiano como de Felipe II na Espanha, e ele abre mão da progenitura e se entrega à vida de jesuíta, da Companhia de Jesus. Ele era protetor dos jovens e o Chico lia a história dos santos. Ele fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga aos 17 anos de idade, recém-saído da Igreja Católica, e tudo naquela época olhava o santo do dia, né? Olhava o santo do dia para colocar o nome em alguma coisa ou em alguma pessoa. E ele fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga no dia 21 de junho, e era dia de São Luís Gonzaga. Aí então ele coloca o nome de Luiz Gonzaga ao centro, e Emmanuel vai e pergunta ao Luiz Gonzaga, espírito, se ele aceitava ser nome de centro espírita. E Chico coloca Centro Espírita São Luís Gonzaga. É igual a casa da Cláudia cheia de santo, de imagem de santo. São Luís Gonzaga. Daí alguns meses é que o diretor da FEB fala: ô Chico, tem nada de São Luís Gonzaga, o que é isso? Nós não cultuamos os santos. Aí o Chico tira o São do Luís Gonzaga e fica Luís Gonzaga. Mas o Emmanuel vai e pergunta a Chico, o Emmanuel vai e pergunta a Luís Gonzaga: você aceita ser patrono de uma casa espírita? Ele fala: desde que lá dentro o amor e a caridade seja a prática ali dentro. É o que o nosso poetinha colocou no hino. Então é essa a história do Luiz Gonzaga, e tem mais. Mas aí vocês vão ter que ir lá no memorial do Luiz Gonzaga, ao lado do Centro Espírita do Luiz Gonzaga, e ler lá a história completinha que eu pus lá. Tá bem? Ela falou que trabalhou e morou lá na Fazenda Modelo, e nós tivemos a oportunidade de conhecer, né? Só de estar na presença de Chico, quem teve a oportunidade de estar com o Chico, já conseguia perceber a diferença, a vibração, a energia. A gente lembra nosso companheiro Mateus, que não mora aqui mais, mas quando ele teve a oportunidade de encontrar com o Chico, e tinha aquela fila, né? Aguardando o Chico atender todo mundo, e a fila, e ele estava na fila aguardando ser atendido, conversar com o Chico. Ele fala que de longe ele já estava sentindo a vibração diferente, né? E ele planejando o que ele ia falar com o Chico. Mas quando chegou a vez dele, conversar com o Chico, ele empacou, né? Não falou nada que ia falar. O Chico deu um abraço nele e ele voltou para casa sem falar nada. A vibração é diferente, né? Então a gente tem a oportunidade. Não, eu tenho um caso. Sol de rachar, Uberaba de dia, um sol muito quente, de noite frio, né? Aquela fila enorme, e o homem estava lá na fila para poder passar perto de Chico e falar: ei Chico, e ir embora. Aí a paciência dele foi acabando, e ele pensou assim: não sei o que eu estou fazendo aqui nessa fila. Também Chico tá gordo igual um saco. Aí, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí foi chegando. Quando ele entra na aula do Chico, ou por questão de civilidade, ele se desmancha todo. Oi Chico, como vai você? Tudo bem? Eu tô aqui, meu filho, gordo igual um saco. Um saco. Eu memorial do Chico tem um saco. Pensar nada e comentar nada. Não tinha pensado nada. Eu queria dizer que
se na presença do Chico a pessoa sente essa vibração, a aura diferente, visitando o memorial, visitando a casa de Chico, como a gente teve a oportunidade de ir, lá na Fazenda Modelo, o quartinho onde ele recebia os livros, né, aqueles primeiros livros que ele psicografou. Só de entrar também nos ambientes onde ele trabalhou, a gente sente a vibração, a gente sente a energia do lugar, né? É muito gostoso quem tiver a oportunidade de ir, conhecer a história, sentir, né, a vibração pura e salutar de onde Chico esteve presente, psicografando tantos livros para distribuir luz para a humanidade inteira. Então foi uma honra para nós ir conhecer, assim como é uma honra ter conhecido e trazido à nossa casa, né, a Célia, que conviveu com ele durante muito tempo, trazendo as suas palavras, os seus exemplos, os seus casos, que nos engrandeceu e iluminou ainda mais a nossa Semana Espírita, aclarou ainda mais com certeza os nossos corações, as nossas consciências como espíritas, mas principalmente como cristãos, né? Então nós sentimos muito agradecidos mesmo. Falamos aqui outros dias da dificuldade que é de trazer um palestrante de Belo Horizonte, não pela distância, mas pela bendita, né, estrada que não conserta, que não... Mas é só vir com uma linda motorista que dirige super bem, você nem vê E que puxou o pai, né? Mas a gente fica nessa dificuldade de trazer uma pessoa de tão longe, essa estrada tão difícil de circular, para trazer o estudo para a gente. Às vezes a gente traz a gente perto, nosso feijãozinho com arroz, toda quinta-feira, mas não. Então o sacrifício, a boa vontade. Às vezes quando eu vou a Ouro Preto, né, eu fico pensando, como é que sai uma pessoa de Portugal, vem para a Bahia, depois monta no cavalo, vem descobrir ouro em Ouro Preto. A gente de carro, isso aí, até de avião já é difícil, aí sai de a cavalo, vem descobrir ouro em Ouro Preto, vem de tanta montanha, tanta dificuldade, como é que chega aqui? Tem que ter Deus no meio para poder fazer, descobrir ouro em Ouro Preto, assim como tem que ter Deus no meio para iluminar pessoas como ela e tantos outros oradores e palestrantes espíritas divulgando a luz do espiritismo por todo esse Brasil, por todo esse mundo afora, né? Eu agradeço de coração a sua presença aqui hoje, assim como agradeço a presença de todos e a paciência de todos pela estrutura que a gente montou, tentou montar de maneira mais agradável possível, mais calorosa possível, né? Para a gente ouvir essas palavras maravilhosas que ela trouxe para a gente. Pessoal, a editora mandou o livro da série, quem quiser adquirir, mandou também a maquininha, que pode passar o cartão, se quiser adquirir, ao encerrar o estudo, pode procurar com a gente. Bom? Hoje nós não vamos sortear, porque não teve nem como assinar o livro de presente, mas amanhã nós vamos sortear mais livros, né? Inclusive eu também vai sortear alguns. Amanhã nós teremos conosco também, imperdível, a presença de Cristina Rezende. Ela é da União Espírita Mineira. E ela vai fechar a nossa Semana Espírita como tema, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Espero contar com a presença de todos vocês, né, aqui amanhã também. Ô, Vanessa, eu gostaria que você cantasse uma música para todos vocês que estão presentes. Vamos ouvir a música do Senhor Alívio. Ai, sim, eu acho que vai Vai que você escolhe. Vamos ouvir a voz de Vanessa, da dupla de Vanessa, em homenagem a todos vocês, participantes da nossa Semana Espírita. Eu queria primeiro agradecer também de estar aqui, porque eu já adotei Alfinópolis como mais uma casa. João, que é daqui, me apresentou a cidade, eu adorei, e a gente vem. Então, assim, na verdade eu não tinha programado vir para participar do evento, mas já que a gente veio, a gente não ia deixar de estar aqui por favor. Pedir desculpa, que eu estou com sinusite, não estou nem ouvindo direito, e a voz está mais ou menos. Mas a música que a gente vai cantar, vocês conhecem, e aí a gente vai cantar junto, porque pelo tema da semana, a semana toda foi trabalhar justamente os ensinamentos de Jesus. E uma das coisas que mais são difíceis para a gente é justamente tentar pegar o Sermão do Monte, tentar vivenciar, porque ele é uma etapa.
são etapas que a gente vai tentando, né, Célio, vivenciar até chegar no ápice de ser esse espírito de leve, de coração puro. Tá? Então a música que vai representar isso é Aos Pés do Monte, porque ela fala justamente dessa reflexão de alguém que está no caminho, que vê Jesus falando e que vai fazer essa escolha. Eu vou seguir minha vida, fazer as minhas coisas do dia a dia, ou eu vou parar para escutar esse profeta que está falando ali. Se isso vai servir para mim, quem sabe? Só para mim, eu também agradeço pela oportunidade. Eu estou lembrando ontem que um pouco mais de 30 anos, ainda jovem, né? Então você é branco, né? Nós tivemos aqui. E infelizmente o Tim, né? Que é meu irmão. Que é o irmão dela, né? Não pôde vir, nós fizemos no ano passado. Nós adotamos, né? São Joãozinho e Vanessa. E vocês? Joãozinho, Vanessa e Coral. Está ligando. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, fiz saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, sem saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tá. Nilo Carvalho. Cadê? Cadê onde que ele está? Fazer entrega de pequena lembrança. Tá certo. Tá sério, não fui eu que disse. Cena de Disney, gente, que chique. Meu Deus. Fazer o que no filme? Muito obrigada. Nossa Senhora! Aqui a curiosidade da olhando. Quando nós chegamos em Pedro, todos os presentes lá do evento também, nossa colinha, nossa colinha, mas nós já estávamos com a ideia, quando chegamos lá, não copiou. Muito obrigada. A gente copiou. Muito obrigada, querida. Quer dizer que os presentes, né, são da nossa cidade, são produtos da nossa cidade, das duas empresas da nossa cidade, da Companhia Fábrica Mascarenhas e da Fábrica de Cosméticos Ilustrados. Eu queria convidar a dona Cláudia,
esposa, digníssima Primeira Luciana é brincadeira. esposa. Agora é esposa de Vinícius. Para também entregar uma lembrancinha à nossa companheira, cantora, que está de sinusite, mas canta pra caramba, né? Falaram aqui quarta-feira que canta igual um roxinol. Tudo falou, Marisa. Temperos, Dona Z. Gente, essas coisas de homenagem. Melhor do que presente é isso aqui, gente. Abraços de Alvinópolis são os melhores. Mais uma. Eu casei com esse sacrifício há 30 anos. Vai te mostrar Foi Dudu. Gente, nós vamos fazer a nossa prece final, encerrando a nossa sexta-feira, nosso quinto dia da Semana Espírita. Lembrando que amanhã nós temos Cristina Rezende, né? Conto com a presença de todos. Vamos serenar o ambiente, diminuir a luminosidade. Vamos mais uma vez serenar nossos pensamentos, buscar a harmonia ainda maior com o Pai, com o Mestre Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Mestre Espírita, à doutrina espírita, ao Mestre Jesus. Glória a esta casa espírita, nosso lar, que abre as suas portas para que todo aquele que necessita, que deseja, que busca caminhar com Cristo, encontre o Evangelho, encontre os esclarecimentos, encontre as palavras que consolam, encontre as palavras que esclarecem, encontre a luz que norteia os caminhos, para que um dia possamos nós, pequenos irmãos, encontrar o caminho da nossa salvação, da nossa ascensão espiritual. É através desta casa, Senhor, é que nós nos desvencilhamos dos erros pretéritos, aprendendo a amar, a perdoar, a seguir os Teus passos. E é seguindo Teus passos que com certeza um dia alcançaremos os cimos celestiais. Queremos agradecer desde então por tudo que já recebemos, na certeza de que vamos ainda continuar recebendo a Tua misericórdia ao longo da nossa Semana Espírita. Agradecer a toda a espiritualidade que nos amparou durante esses dias, que continua a nos amparar e derramar luzes, vibrações de paz sobre toda a nossa casa, sobre todos aqueles que bateram e batem nossa porta. Que todos possam ter encontrado aquilo que foi da necessidade, o que era do merecimento de cada um. Enfim, Senhor, nós temos tanto a agradecer. Temos a certeza que as nossas palavras não conseguem expressar o nosso agradecimento. Mas Tu sabes aquilo que passa dentro do nosso coração. E muitas vezes as nossas palavras tropeçam nas lágrimas, pois é o desejo de fazermos, nos mostrarmos sentidamente agradecidos por tudo que já recebemos e por tudo que Vós derrama sobre todos nós e sobre a nossa casa. E assim agradecidos, certos de poder voltarmos aos nossos lares, levando a paz que agora nos envolve, nós declaramos encerrado mais este dia de nossa Semana Espírita, na certeza da Tua presença conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, vamos aproveitar esse momento luz da nossa casa espírita, esse momento mágico de energias positivas,
Vamos dar um abraço, cada um de nós, para comemorar essa noite maravilhosa.